Com relação à cassação da chapa, né, Bolsonaro-Mourão, a decisão foi corretíssima, porque os acusadores não conseguiram apontar, mostrar uma mensagem que teria sido disparada. Não tem nada mais fácil do que provar disparo em massa. Você identifica um grupo de pessoas, 1.000 pessoas, que tenham recebido no mesmo dia, no mesmo horário, a mesma mensagem. Apresentam-se os prints. Aí vai se investigar a autoria, de onde é que partiu, a origem. Mas o corpo de delito é o mínimo que se precisa ter para falar em disparo em massa. Eu venho acompanhando essas acusações, esse caso, desde o princípio. Não tem essa prova. E, assim, como é algo muito fácil de provar, o fato de não ter essa prova é indicativo de que o fato também é inexistente. Então, a decisão foi corretíssima. Foi corretíssima. Deputada, tem um aspecto... Só um minutinho, Josias. Porque a senhora está dizendo uma coisa que pode não ser real, que a senhora está dizendo que é... Posso finalizar? Pode, mas eu só queria fazer uma observação, que essa coisa que a senhora está dizendo, de que o fato de não haver a prova é uma evidência de que ela não existe, não é fato isso, não é real isso. É real, porque já são anos que eles estão atribuindo essa... Não, deputado, mas eu tive o cuidado, por isso é que eu queria fazer... Por isso é que eu queria... Deixa eu falar também. Só para fazer uma observação, e a senhora vai poder... A senhora vai poder concluir. Você falou, eu ouvi. Não, pera um pouquinho. Se eu fui convidada, é para terminar meu raciocínio. Não, mas eu quero que a senhora termine o raciocínio, mas eu só queria fazer uma observação. Eu li o voto do relator. Então, o relator, por exemplo, ele reconhece no voto dele que demorou muito para julgar. Foram 3 anos. E ele esclarece... Estou falando do primeiro ou do segundo? Do Francisquinho ou da chapa? Falando da chapa, da cassação da chapa. E ele esclarece no voto dele que o WhatsApp informou ao tribunal que ele só mantém os dados por 6 meses. O tribunal demorou 3 anos para julgar. Então, o WhatsApp informou ao tribunal que houve os disparos, que houve disparos irregulares, eles inclusive caçaram lá empresas que realizaram esses disparos. Agora, a senhora tem razão no que está dizendo, o tribunal não obteve a prova, a evidência. Agora, ela pode ter existido. Não obteve porque demorou demais e quando foi requisitada, o WhatsApp argumentou que não tinha mais à disposição. Era só isso que eu queria dizer. Deixa eu só explicar uma coisa. Uma coisa é a resposta do WhatsApp. Outra são os disparos. O que você está dizendo é o seguinte, o WhatsApp não conseguiu encaminhar porque não tem isso guardado. Agora, se um grupo de siglas partidárias se reúne, faz uma acusação e afirma, antes de qualquer tipo de perícia, que houve disparo em massa, o mínimo que se exige é que esse grupo tenha coletado junto à sua base, porque quando ocorre um disparo em massa, não se escolhem as pessoas. A sua base, os seus familiares, bolsonaristas, não bolsonaristas, que houvesse um mínimo de disparos para alicerçar essa acusação. E a verdade é a seguinte, não há. Então, como é que pode um grupo de partidos, um partido, um político, fazer uma acusação de disparo em massa, que é algo que deixa consequência? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Disparo em massa é algo que tem um resultado material, que é a mensagem no telefone de um grupo indefinido de pessoas. Se eles fizeram a imputação, eles teriam que, no mínimo, ter apresentado os prints de um número significativo de pessoas. Isso não foi apresentado. Quem teria que ter sido punido nesse caso foi quem acusou, sem nenhuma evidência. Então, eu não estou falando da prova enviada pelo WhatsApp, eu estou falando do mínimo de sustentação para a própria imputação. E, ainda que houvesse, diante do que o TSE fez, quando da análise das impugnações feitas à chapa Dilma Temer, onde sobraram, eu criei a expressão que muita gente utilizou depois, absolvição por excesso de provas, onde sobravam provas
de uso de dinheiro desviado na casa dos milhões. Então, assim, seria, no mínimo, incoerente querer caçar uma chapa por um disparo em massa, que, no caso, por todo o tempo que esses partidos tiveram para apresentar um print, é evidente que não existiu. Então, assim, é importante falar, veja, pode se concordar, pode divergir. Agora, tem que tomar cuidado também com a forma que se passa a informação. Porque o caso do Franceschini foi um caso muito pontual, e eu acredito até que eu estou criando uma situação aqui, porque eu já vi que tem muita gente fazendo manifestações em defesa do deputado. Eu não tenho nada contra o deputado, mas não é uma situação de liberdade de manifestação e de expressão. É uma situação que impacta a própria eleição.